na Renascença com o apoio de solverde.pt. São muitos anos. E parabéns. Temos um recado de parabéns, ou Sim, então, sim. como é que é em espanhol? Professora. Felicidades. A Gabi Febrero. Ai, que lindo. E também Faz anos. um olá a um ouvinte assíduo. Ouve todos os dias, chama-se Tiago Judicibus. Grande nome. Isso é o Sim. senhor das piadas. É o filho Muito que bem. nos ouve todos os dias. É impressionante. Bom, vamos lá. Portanto, isto agora é uma rubrica para a pessoa mandar recadinhos a quem quer, é? Hoje Queria só vamos- dizer à minha mãe que Quando puder. Podes. Hoje vamos falar sobre neurociência. inesperado. Neurociência, budismo e mindfulness. Sim, já faz mais sentido. Faz. Trago-vos aqui a doutora Susana Novaes Santos, uma pessoa que dispensa apresentações. Por acaso, quer dizer, não dispensa neste caso, porque eu não conheço. Dispensa no sentido em que nada do que eu possa dizer fará jus ao que ela é. O melhor é ser a própria a apresentar-se, tal como fez na prova oral, com o Fernando Alvim, sacou logo do seu melhor cartão de visita para início de conversa. Eu sempre fui muito, muito curiosa. Desde pequenina eu queria saber tudo, perguntava tudo, queria saber tudo e com 3 anos ensinei-me a mim própria a ler e escrever para... 3? 3. Para dar algum descanso à minha mãe, coitada, porque eu estava sempre a pedir-lhe para me ler os livros todos que estavam lá em casa, que eram muitos. Está ou não está apresentada? Sim, Isto sim. foi um exercício de dupla gabarulice. Não só mostrou que aos 3 anos já tinha capacidade muito acima da média, como exibiu a quantidade de livros que havia lá em casa. Mas não era só a nível intelectual que a Susana era superior. A nível físico era também impressionante. Ora, como dizes muito bem, sempre fiz imenso desporto. Eu, quando era pequena, era tipo um Ronaldinho. Eu jogava um Ronaldo em ponto pequeno. Jogava muito bem futebol, fazia ginástica, acrobática e nadava. Fazia muita natação, fazia competição. Era um Ronaldinho. Não faz a coisa Não é por para menos. todos, não é para todos. Se calhar estava longe de casa, não sei. É para que as pessoas percebam que ela não tinha apenas jeito para dar uns toques na bola. Ela tinha talento suficiente para ser a melhor jogadora de todos os tempos. E ainda acumular com natação, que é uma coisa que o Ronaldo não faz, onde era certamente um Michael Phelps em miniatura. Porque eu pratico meditação desde os 16 anos. E só que aprendi de uma forma empírica. Aprendi com um mestre chinês, em chinês, claro, porque tive que aprender chinês. Claro. Como é óbvio. Nem tinha graça aprender aquilo em português, não é? Desvirtuava logo a coisa. Isto foi um caso de duplo flex, como dizem os jovens agora, dupla exibição. Susana já nos tinha impressionado com o facto de ter aprendido a meditar com um chinês e depois ainda nos atira à cara, com a maior das naturalidades, que teve de aprender chinês, como é óbvio. Como se fosse fácil, não é? Mas não pensem que é o único trunfo que a Susana tem no que toca a línguas. Em grego é um termo carinhoso chamar psique a alguém, como chamar cardia é coração, ou chamar zoe, que é vida. Os gregos têm muito estes termos carinhosos uns para os outros. Olha, não sabia disso. Pois, mas eu falo grego. Também ajuda a perceber os termos científicos. Pois, mas eu mas eu falo falo grego. grego. Não sou praticamente analfabeta como tu, Fernando Alvim, desculpa lá. Falo mandarim, falo grego e tenho um latim que nunca mais acaba. Eu tenho montes de histórias, já me conheces, não é? Eu posso ficar a contar histórias o resto do dia. Ai, que bom. Eu estou a ver que sim, muitas histórias, mas cheira-me, não sei porquê, que vão ter todas a mesma protagonista. Fiz doutoramento em Filadélfia, nos Estados Unidos. Quando voltei para cá, houve o primeiro curso de Mindfulness em Portugal, o curso da MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, portanto, redução de stress baseada em Mindfulness. E eu, claro que é assim sempre a primeira, fui logo a correr e inscrevi-me no curso. Aqui nota-se Claro. que a Susana, apesar de muito viajada, continua a ser bem portuguesa, porque os portugueses adoram ser os primeiros em qualquer coisa, seja a estrear o Túnel do Marquês, a inaugurar o Colombo ou a inscrever-se no primeiro curso de Mindfulness. Mas eu percebi, espera lá, isto não é mais do que o budismo zen que eu ando a praticar desde os 16 anos, a meditação que eu aprendi com o meu mestre no Jardim de Lolimioca em Macau com 16 anos, há 30 anos. Não é? percebi, no Linho de Macau. É uma prisão que eles têm lá. Ele alinhou. Como quem diz, por favor, malta, apresentem-me alguma coisa mais sofisticada, não é? Ainda vocês cheiravam a leite, já eu sabia de trás para a frente tudo sobre budismo zen, que aprendi no tal jardim em Macau, e sei reproduzir a matéria toda em chinês, se quiserem. Digamos que aquelas aulas, para a Susana, eram tão fáceis como, sei lá, fazer 1500 metros a nadar. Posso já dizer, uma maratona de natação são 10 km e a prova mais longa que eu fiz foram 27, ou seja, são quase 3 maratonas seguidas. E esta prova eram 1500 metros, portanto, para mim é um sprint, não é? Uma coisa rápida que se despacha ali em 20 e tal minutos. Até se fuma um Antes da cigarro. prova, costumo sempre isolar-me, ir para um sítio calmo e meditar. Dirigir-nos para a água e uma colega minha diz-me assim, epá, mas Susana, o que é que tu tens? Tu vais nadar? Eu disse, vou. Tu estás com ar de quem esteve a dormir. Eu disse, não, eu estive a meditar. E ela, mas estás com ar tão calmo. Eu disse, pois, é exatamente. Pois. E fui e ganhei, pronto. Pronto. Espera aí. É uma coisa que eu faço. Eu vou, eu ganho. Os finais da história estão também um pouco previsíveis, não é? Acabam sempre em momentos de glória para a Susana. O recorde são 27 km. Foi uma marca. E é teu? E é meu, recorde de longa distância português de uma mulher em Portugal. 27 km, 8 horas, 8 minutos e 8 segundos. Tenho a sensação que é também o tempo que a Susana vai demorar
a apresentar-nos o seu currículo e o seu palmarés. 8 horas, 8 minutos e 8 segundos. As 8 horas, 8 minutos e 8 segundos mais longas da nossa vida. Bem piada. Mas esta entrevista à Susana Novaes Santos, é o nome dela, não é? Era a propósito de quê? Olha, de um livro, ainda bem que perguntas, de um livro que está a lançar agora, chamado O Caminho Transformador da Meditação. Lancei o livro recentemente na livraria FNAC e foi fantástico. Estava tanta gente, não havia cadeiras suficientes, havia pessoas em pé, muita gente em pé, sentadas nos puffs das crianças. Foi muito, muito bom. E este fim de semana estive no Porto, também na FNAC do Norte Shopping, em Matosinhos, e acabou porque correram connosco, porque estivemos lá muito tempo. Portanto, depois de um recorde de natação em águas abertas, temos 2 recordes na FNAC. Um recorde na quantidade de adultos sentados em puffs de criança na FNAC de Lisboa. Eu tenho uma questão. E um recorde de permanência na loja FNAC do Norte Shopping. O que é que define que um puff é de criança? É mais pequenino. É o tamanho? Penso que sim. Ok. Ou então pode ser o tema, pode ser um puff do Nodi. Não Ok. sei. Bom. Nota-se que a criança cá dentro da Susana, a sua criança interior, é muito competitiva. Ela soube que no lançamento do livro do José Rodrigues dos Santos tinha ficado gente até às 8 na FNAC e fez questão de só arredar pé às 8 horas, 8 minutos e 8 segundos. Embrulha orelhas, diz ela, não eu. Portanto, a meditação, de facto, muda o nosso cérebro, muda a nossa vida. E como dizem os monges budistas, a felicidade é estar no momento, é o chamado viver aqui e agora. Susana, tanto autodidatismo, tanto QI, tantos anos de estudo em Filadélfia para agora se contentar com uma frase que podia estar num livro do Gustavo Santos. Não valia a pena ter ido tão longe. Olha, bastava ter aproveitado a tal ida à FNAC para ler todos os livros da secção de autoajuda. Nem estou a olhar para o relógio, estou completamente zen, tenho todo o tempo do mundo, posso ficar aqui o resto do dia completamente zen, completamente tranquila. A Susana está com demasiada vontade de ficar ali o resto do dia, não está? Mas eu acho que, quer dizer, eu sempre fiz meditação desde pequena porque eu tenho mais uma história engraçada. Eu tenho infinitas histórias, não é? Para contar. Infinitas. Isso é que me preocupa, não sei se vamos ter tempo. Tem infinitas histórias para contar, todas elas muito engraçadas, mas estranhamente conta sempre a mesma, repara. Eu sempre fui muito curiosa e quando era pequena eu gostava muito que a minha mãe me lesse livros, estava sempre a pedir para ler livros e sempre houve muitos livros em casa porque a minha família sempre foi muito, muito intelectual, também me orgulho de dizer, e estava sempre a pedir à minha mãe para me ler livros. E houve um dia que ela estava a ler e parou por algum motivo e eu continuei a ler. E ela olhou para mim e disse: "Para lá, Susana, o que é que tu disseste?" E eu repeti. E ela pensava que já me tinha lido o livro e que eu tinha memorizado a história. Não acreditou que eu estivesse a ler. Então foi buscar o jornal do dia e disse: "Eu disse, eu estou a ler, eu sei ler." Eu com 3 anos. "Eu sei ler, então lê o jornal." E eu peguei no jornal e comecei a ler. Portanto, eu aprendi sozinha a ler e escrever depois com 3 anos. A partir daí passou a ler o Diário de Notícias todos os dias. Bebia o seu café, fumava o seu cigarrinho depois do almoço e lia o Diário de Notícias. Mas esta história nós já conhecíamos, Susana, tinha contado há 5 minutos, não é? Está aqui com alguns problemas de memória. Mais um bocadinho e vamos descobrir que não só aprendeu a ler e a escrever aos 3, como já sabia tudo sobre físico-química aos 5. Uma criança que lê desde os 3 anos, quando vai para a primeira classe com 6 anos, passa um bocado seca, não é? As aulas para mim sempre foram uma seca. Então devias ser a melhor aluna da turma ou não? Sempre fui da turma, da escola, da cidade, sempre ganhei prémios de melhor aluna. Em Macau ganhei o prémio de melhor aluna de Macau e entrei para a universidade com mais de 20 porque tive uma bonificação, porque houve lá umas coisas com as provas específicas e... Entraste com mais de... Isso nunca tinha conhecido ninguém. Não, pronto, olha... A melhor aluna da turma, da escola, da cidade, do país, do continente, do planeta. Do espaço! E conseguiu a proeza de entrar na faculdade com 23. E não é com a idade de 23, como certos burros que andam para aí. Mais uma vez, não sou eu que eu digo. Nota 23. 23, mais 3 do que o normal. Não é? Rebentou a escala. Rebentou a escala. Agora, quando eu menosprezo aqui um pouco as pessoas que entram depois dos 23 na faculdade, não sou eu que estou a dizer, deve ser o que pensa a Susana, porque ela sempre teve algum desdém por alunos banais. E eu, como sou super curiosa, sempre fui, quer saber tudo, sou uma cusca, quer saber tudo sobre tudo, e em vez de ir para os copos como um teenager faz, eu ia para os templos, ia para os jardins, aprendi a meditar com um mestre chinês, e aprendi tai chi, aprendi qigong, aprendi yoga com um mestre indiano, e às vezes as pessoas dizem: "Ai, que sorte." Pois, sorte, mas a sorte também se procura, porque nenhum dos meus colegas fez isto. As pessoas só dizem: templo é dinheiro. Melhor só se ela tivesse dito: nenhum dos meus colegas fez isto e hoje em dia são todos uns falhados, estão todos no desemprego, toma. Repararam que ela só gosta de professores nativos, não é? Para meditar tem que ser com um chinês, yoga só com um indiano e quando um dia quiser fazer uma maratona manda vir alguém da Grécia Antiga, até porque ela sabe falar grego. Pois. Olha, ainda outro dia no lançamento do meu livro em Lisboa, teve lá uma professora de matemática minha, de Macau, que fez questão de lá ir e eu gosto muito dela, e ela disse, e ela deu aulas a vida toda, portanto são muitas décadas, não é? Ela disse: "Eu só dei 5 20 na vida", e um deles foi o da Susana.
É sim, fantástico. A questão é quem são os outros 4 para a Susana ir lá aniquilá-los. A senhora veio de Macau diretamente para a FNAC só para lembrar a Susana do seu próprio brilhantismo. Isto é fantástico. Estamos aqui a entrevistar a melhor aluna de Macau. Em que ano? Em 91, 92. Em 91, 92, já viram? Uma pessoa gabar-se dos seus feitos recentes já é meio esquisito. Gabar-se de grandes vitórias alcançadas no 7º ano é ainda pior, não é? Isto foi em 1992, Susana. Já prescreveu. Mas ela estava muito orgulhosa do trabalho que desenvolveu na infância, tanto que numa outra entrevista voltou a falar disto. A minha avó também era uma pessoa fantástica e foi com ela que eu aprendi. Quer dizer, eu aprendi a ler e escrever sozinha com 3 anos. E depois cheguei ao pé dela e disse: avó, já sei ler e escrever, ajuda-me a desenhar, ensina-me a desenhar melhor as letras. Quase que saía ali um depoimento contraditório. Não sei se repararam, afinal aprendeu Porque ela falou sozinha, com a mãe, ou não foi era? com a avó, ou estava com a mãe. Pois é. E em termos de jogo jogado, será que ela era mesmo um CR7 ou era mais tipo Fábio Paim, muito prometedora na infância, mas depois vai saber e não dá assim nada? Como é que começou? Qual é... Bom, já sabemos que jogar à bola eras um Ronaldo em potência. É verdade. É verdade, confirma. A assertividade com que diz isto faz-me quase acreditar que Susana é a filha que Dona Dolores nunca teve. Quando voltei para Portugal, era aquelas saudades do mar, foi o fascínio do mar, comecei a nadar no mar. E não havia ninguém a nadar no mar nessa altura, 2007, 2008, não havia ninguém. Ninguém a nadar no mar. Até o Marcelo Rebelo de Sousa. Só começou depois, de certeza, por inspiração da Susana. Vou contar umas, posso contar? Eu tenho sempre histórias. Pois é. Eu tenho muitas A Marta histórias. teve no lançamento do meu livro e sabe que eu sou uma máquina de contar histórias, eu começo a contar histórias, não me calo. Não seja modesta, Susana. A Susana não é apenas uma máquina de contar histórias, é uma máquina, ponto, de fazer seja o que for. Digamos que é uma máquina multifunções. Adorei viver em Filadélfia. Claro que sei que vivi numa bolha, que é uma universidade de elite, da Ivy League, como Harvard e Yale, é do topo, cheia de gente rica. Tipo, quando eu lá estava lá Ivanka Trump, a filha do Trump, a fazer um MBA. É uma universidade de topo, há muita gente com muito dinheiro. As Ivy League são as escolas dos futuros grandes líderes. E de facto, quando fiz a cerimónia de graduação, o dean lá do meu departamento disse: vocês são a elite do mundo, agora vão e continuem a deslumbrar para onde quer que vão. Incrível! É isso, vocês são a elite do mundo. E aí está ela a deslumbrar, neste caso no podcast Ganas de Conversar. A nossa representante na elite do mundo. Que orgulho, uma pessoa que respirou o mesmo ar que Ivanka Trump. Há tudo, mas é preciso trabalhar, é preciso aproveitar as coisas. Lá está, a sorte Dá trabalho. A sorte dá-me Dá-me trabalho. Dá muito trabalho. Era a loucura de trabalho. Às vezes dizem: o técnico é a loucura. Está bem, o técnico é um aquecimento para o que vem a seguir. Patéticos. Oh, meus meninos, o técnico comparado com isto é brincadeira de crianças. Há aqui duas forças opostas. Eu não sei se se chama assim, mas resolvi buscar estes termos da física para me armar em boa. Não pode ser só a Susana. E as forças opostas aqui são, por um lado, a Susana valoriza imenso o seu trabalho, seja como neurocientista, nadadora ou como aluna do jardim de infância que fazia os melhores picotados. Por outro, ela desvaloriza sempre o trabalho dos outros. Técnico, por amor de Deus, cresçam e apareçam. O quê? Trabalho de escritório. Poupem-me, não se queixem. E é duríssima. Eu costumo dizer às pessoas: quando se queixarem de estar 8 horas em frente a um computador, imaginem estar a nadar em esforço 8 horas em água gelada. É isso. O que é que isso tem a ver? Quando se queixarem, seja do que for na vossa vida, imaginem a Susana a nadar por vontade própria, que ninguém a obrigou, em águas geladas. Ou então já sei, pior ainda, imaginem-me a mim, pobre de mim, durante 8 horas, a ouvir a Susana a recitar o seu currículo. Por influência do meu irmão, eu estava muito indecisa, não sabia se queria ir para medicina, se queria ir para física ou astrofísica. Eles são muito pragmáticos, vai para a informática como o teu irmão. Por acaso, ter feito engenharia informática foi um curso que eu nunca gostei, aprendi a gostar. Aliás, acabei por ter melhor nota no fim de curso do que o meu irmão, que era o maluquinho dos computadores, porque pronto, era estudiosa e era muito boa a matemática e tive muito boas notas no técnico, mesmo assim, apesar daquilo ser... Pumba! A Toma lá, Susana irmão. não poupa ninguém, nem sequer o irmão. Sim, escolhi aquele curso por causa do meu mano, foi a minha inspiração, e depois, claro, que fui 10 vezes melhor que ele, mesmo não gostando daquilo, porque sou muito boa. Chupa, maluquinho dos computadores. E depois fui para Londres fazer o mestrado em Engenharia Biomédica. Aquilo tinha 2 ramos, o mestrado, e eu fui a única aluna em todo o tempo do mestrado a fazer os 2 ramos, porque quer sempre fazer tudo. Única aluna a fazer 2 ramos daquele mestrado. Sai mais um recorde para a mesa do fundo. Mas não levem já embora o livro do Guinness, que ainda há mais coisas para Não registarmos. posso, ainda há mais? E depois, em 2001, é que fui para Filadélfia fazer o doutoramento em neuroengenharia. Ok. Também é assim outra palavra que nunca ninguém ouviu, e eu também fui a primeira neuroengenheira portuguesa, o que fui em 2001, estive lá até 2007, foram 6 anos, o que é um tempo recorde para doutoramento que lá, é, porque em geral Susana. são 7, 8 anos no meu doutoramento.
primeira neuroengenheira portuguesa. Vocês nunca ouviram falar disso? Porque Porque não chegamos lá, não é? Doutoramento mais rápido de sempre. Susana, diga-nos o que é que lhe falta conquistar. Depois de fazer o mestrado em Londres, acabei no ano 2000, fui trabalhar para Cambridge, para o projeto Genoma Humano. Fui a única portuguesa, acho eu, a trabalhar naquele laboratório, naquele instituto de investigação. De certeza que foi. Mas, por acaso, fui trabalhar para a Zara. Mais uma medalha, tomem nota, única portuguesa no projeto Genoma Humano. E Dedicar-me a outras. profissionalmente estás a dar aulas só? Estou a dar aulas, sim, sim. Onde é que dás aulas? Em vários sítios. Dou na nova SBE, dou o curso de Neurociência e Meditação a alunos que adoram. Tá Pois, sempre em princípio é Adoram. alunos, Claro que não há de adoram. ser pessoas Claro que que não frequentam. adoram, mas há alguém que não adora a Susana, é impossível. E ela diz, isto está sempre cheio, como se fosse um restaurante daqueles com fila à porta. E agora, um momento refrescante para terminar, um elogio à Susana que não vem da própria Susana, embora seja relatado por ela. Este livro sou eu. Este livro é a minha história, está lá muito de mim. E eu fiquei muito feliz porque o jornalista, que é o grande jornalista do Público, esteve na apresentação do meu livro, ele disse isso, pronto, elogiou o livro em 3 pilares. Ele disse na parte da ciência, que está muito bem explicado. Ele disse, cada 50 ou 60 anos aparece uma pessoa assim, um cientista assim, consegue comunicar a ciência assim. E eu fico... E é ela. Só a cada 50 ou 60 anos é que surge alguém assim. Susana Novaes Santos é o cometa Halley dos cientistas. Aproveitem agora que tão cedo não volta a surgir alguém tão brilhante. Palmas para ela. Estas palmas são para ela. Ah, claro, para nós não são de certeza. Prazer estar vivo ao mesmo tempo. Não é? É uma Susana honra. Novaes. Respirar o mesmo ar. Viver no mesmo país. Com solverde.pt são muitos anos.